Meus queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos ao programa Palavra para Hoje. A leitura do livro dos Atos dos Apóstolos se encontra no capítulo 5, do verso 34 ao verso 42, e fala da intervenção de Gamaliel em favor da libertação dos apóstolos. Este texto faz parte do livro dos Atos dos Apóstolos e fala da igreja em Jerusalém, que pouco a pouco se estrutura e retoma as atividades depois dos acontecimentos da morte e da ressurreição de Jesus. Nós lemos este trecho em Atos, capítulo 1, do verso 12 ao capítulo 5, verso 42. Esta parte do livro dos Atos dos Apóstolos começa com a reorganização do grupo dos apóstolos, visto que havia a necessidade de eleger um apóstolo para ocupar o lugar de Judas. Nós lemos este texto em Atos, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26, enquanto que termina com a intervenção de Gamaliel, justamente nosso texto, um doutor da lei, respeitado pelo povo, em favor dos apóstolos, a fim de que eles pudessem ser liberados. Nós lemos este texto em Atos, capítulo 5, verso 34 a 42. Nós lemos neste texto que os apóstolos correm risco de morte, porque o Sinédrio está reunido para deliberar sobre a condenação dos apóstolos à morte. E nós lemos este texto em Atos, capítulo 5, verso 33. Neste momento de tensão, vê-se levantar uma voz sábia para esclarecer a situação e chamar a atenção aos membros do conselho, para pensar antes de tomar uma decisão tão séria. Gamaliel, um homem sábio e respeitado por todo o povo, busca, nos eventos da história vivida pelo povo, uma luz sobre o que estão vivendo naquele momento com os apóstolos. Ele vê que recentemente apareceram outros com ideias e doutrinas, mas que foram mortos, e nada restou após a sua passagem. É assim que esse homem sábio convida os membros do conselho a raciocinar de maneira equilibrada. Para ele, ninguém pode ir contra o que vem de Deus. E ele então adverte os seus companheiros para não começar uma batalha, não começar uma verdadeira guerra contra Deus. E nós lemos: agora vos digo, dei de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram assim com ele. E nós lemos este texto em Atos, capítulo 5, versos 38 a 39. Para nós hoje, este texto mostra que Gamaliel é uma pessoa cuja sabedoria que parece ultrapassar mesmo os limites humanos. Ele consegue ver além das aparências estes apóstolos e percebe que uma força extraordinária protege o grupo. E em seu raciocínio, ele procura ver através da história que o povo de Deus sempre lutou contra os erros da religião, chegando mesmo a radicalizar-se em certos momentos históricos. Mas, ao mesmo tempo, chama a atenção de todos a reconhecerem a ação livre de Deus no curso da história, cuja religião é também a guardiã.
Ao mesmo tempo, ao longo da história, todos aqueles que buscaram a glória humana caíram em ruínas, enquanto que as ações verdadeiramente inspiradas por Deus atravessaram os séculos e permanecem até hoje entre nós. Amém.